Gustavo congelou ao ver Júlia vendendo crepes na rua com 2 bebês no peito. Eram dele. Ele não conseguiu se mover. Ela o encarou e sussurrou tremendo. Eu não queria que você soubesse. Seus filhos, escondidos por meses, tudo mudaria agora. Gustavo deu 2 passos à frente e parou novamente. Júlia baixou os olhos, mas não conseguiu esconder o tremor que tomou conta de suas mãos. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A rua estava cheia de gente passando, carros buzinando ao longe, o cheiro de crepe doce misturado com fumaça de escapamento. Mas para ele só existia aquela mulher e aquelas 2 crianças minúsculas dormindo contra o peito dela. Ele engoliu seco e finalmente falou. Júlia. Ela não respondeu. Continuou olhando para baixo, mexendo a massa na chapa quente com movimentos mecânicos, como se não tivesse ouvido. Gustavo avançou mais um passo e parou na beirada da barraca improvisada. Ele podia ver agora os detalhes que não tinha notado antes. O fio de cabelo grudado na testa dela por causa do suor. As olheiras fundas. A roupa velha e desbotada. Os bebês com roupinhas limpas, mas remendadas. Ele sentiu algo apertar dentro do peito com tanta força que quase doeu fisicamente. Júlia, me olha. Ela ergueu o rosto devagar. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente, ou talvez como se chorasse todos os dias. Gustavo sentiu o ar faltar. Era ela. Era realmente ela. A mesma mulher que tinha trabalhado na casa dele por quase 2 anos. A mesma que ele tinha visto grávida pela última vez há 7 meses, quando ela entregou a carta de demissão sem dar explicações e saiu pela porta sem olhar para trás. E agora estava ali na rua vendendo crepes, com 2 bebês que pareciam ter no máximo 4 ou 5 meses. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, e a voz saiu mais áspera do que ele pretendia. Júlia desviou o olhar de novo e voltou a mexer o crepe. Trabalhando. Trabalhando? Gustavo repetiu, incrédulo. Você desapareceu. Você simplesmente sumiu. Eu tentei te encontrar. Eu fui no endereço que você tinha deixado na ficha e ninguém sabia de você. Eu liguei para o número que você deu e o telefone não existia mais. E agora você aparece aqui na rua vendendo crepe com 2 bebês? Júlia não respondeu. Uma mulher se aproximou da barraca e pediu um crepe de Nutella com morango. Júlia atendeu com voz baixa. Preparou o pedido, embrulhou e entregou. A mulher pagou e saiu. Gustavo continuou ali, parado, observando tudo como se estivesse assistindo uma cena de um filme que não fazia sentido. Júlia, eu estou falando com você. Eu sei, ela murmurou. Mas eu estou trabalhando. Não posso conversar agora. Conversar agora? Gustavo sentiu a raiva subir. Você desapareceu por 7 meses e não pode conversar agora? Júlia respirou fundo e finalmente olhou para ele de verdade. Havia algo naquele olhar que ele não conseguia decifrar. Cansaço, medo, tristeza, talvez tudo ao mesmo tempo. Gustavo, por favor, eu preciso trabalhar. Se eu não vender, eu não tenho como pagar o aluguel hoje. Ele ficou em silêncio. As palavras dela caíram como uma pedra no estômago dele. Aluguel. Ela estava na rua vendendo crepe porque precisava pagar aluguel. Ele olhou para os bebês de novo. Eles dormiam profundamente, completamente alheios a tudo. Gustavo sentiu uma fisgada estranha no peito. Esses bebês são seus. Júlia hesitou. Depois assentiu devagar. São. Onde está o pai? Ela não respondeu. Apenas voltou a preparar outro crepe, mesmo sem ninguém ter pedido. Gustavo percebeu que ela estava tentando se ocupar para não ter que olhar para ele. Ele conhecia aquele comportamento. Júlia sempre fazia isso quando estava nervosa. Quando ele a contratou pela primeira vez, ela ficava limpando a mesma mesa 3 vezes seguidas sempre que ele entrava na sala. Júlia, cadê o pai das crianças? Não tem pai. Ela respondeu, a voz saindo tão baixa que ele quase não ouviu. Gustavo franziu a testa.
Como assim não tem pai? Não tem. Só eu. Ele ficou olhando para ela por um longo momento. Júlia virou o crepe na chapa, mas a mão dela tremia tanto que a massa quase caiu no chão. Ela segurou firme na espátula e respirou fundo. Um dos bebês se mexeu, fez um barulhinho suave e voltou a dormir. Gustavo olhou para a criança e sentiu algo estranho, algo que ele não conseguia nomear. Ele balançou a cabeça e deu um passo para trás. Eu não estou entendendo nada. Não precisa entender, Júlia disse. E havia uma dureza na voz dela que ele nunca tinha ouvido antes. Eu não te devo explicação. Não me deve explicação? Gustavo sentiu a voz subir. Você trabalhou na minha casa por 2 anos. Você cuidou do Pedro. Você foi a única pessoa que conseguiu fazer meu filho parar de chorar depois que a mãe dele morreu. E você simplesmente saiu, sem falar nada, sem dar razão. E agora você diz que não me deve explicação? Júlia fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu de novo, estavam úmidos. Eu precisei sair. Foi melhor assim. Melhor para quem? Para todo mundo. Gustavo ia responder, mas um homem se aproximou e pediu 2 crepes salgados. Júlia preparou os pedidos em silêncio, embrulhou, entregou, pegou o dinheiro e guardou numa caixinha de metal velha que estava ao lado da chapa. Gustavo esperou. Ele não ia embora. Não agora. Não sem respostas. Quando o homem foi embora, ele voltou a falar. Júlia, me diz uma coisa. Esses bebês, quantos meses eles têm? Ela hesitou de novo. Depois respondeu, a voz quase sumindo no barulho da rua. 5 meses. Gustavo fez as contas mentalmente. 5 meses. Júlia tinha saído da casa dele grávida de 4 meses. Ele lembrava claramente porque tinha sido justamente naquela semana que ele tinha percebido a barriga dela. Ele tinha perguntado se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria reduzir a carga de trabalho. Ela tinha dito que estava tudo bem. 3 dias depois, entregou a carta de demissão. Ele tentou convencê-la a ficar. Ofereceu aumento. Ofereceu ajuda com o bebê. Ofereceu licença remunerada. Ela recusou tudo e foi embora. E agora estava ali, com 2 bebês de 5 meses, vendendo crepe na rua. Você estava grávida de gêmeos? Júlia assentiu, sem olhar para ele. E você não me contou? Por que eu contaria? Porque eu poderia ter ajudado. Gustavo quase gritou, mas se controlou. Algumas pessoas na rua viraram a cabeça. Ele abaixou o tom. Júlia, eu teria ajudado. Você sabe disso. Eu não queria sua ajuda, ela disse, e havia uma firmeza naquelas palavras que cortou fundo. Eu não queria nada de você. Gustavo ficou em silêncio. Aquilo tinha doído mais do que ele esperava. Ele olhou para os bebês de novo. Um deles abriu os olhos, piscou devagar e olhou diretamente para ele. Eram olhos claros, azuis, muito azuis. Gustavo sentiu algo travar dentro dele. Ele conhecia aqueles olhos. Ele via aqueles olhos todos os dias no espelho. Ele via aqueles olhos no rosto do filho dele. Júlia, ele disse, e a voz saiu trêmula. Me olha aqui. Ela não olhou. Júlia, me olha. Ela ergueu o rosto devagar e encontrou os olhos dele. Gustavo deu um passo à frente e apontou para os bebês. Esses bebês são meus? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia abriu a boca, fechou, abriu de novo. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas ela não limpou. Ela apenas ficou ali, parada, olhando para ele com uma expressão que misturava desespero e resignação. E então, finalmente, ela falou. Eu não queria que você soubesse. Gustavo sentiu o mundo girar. Ele segurou na beirada da barraca para não cair. As pernas falharam, o ar sumiu dos pulmões. Ele olhou para os bebês, para Júlia, de volta para os bebês. Tudo fazia sentido agora. A demissão repentina, o desaparecimento, o jeito que ela evitava olhar para ele. Tudo. Eles são meus,
Ele repetiu, não como pergunta, mas como constatação. Eles são meus, e você não me contou. Júlia limpou o rosto com as costas da mão e respirou fundo. Eu não queria atrapalhar sua vida. Você já tinha perdido sua esposa. Você já tinha um filho pequeno para cuidar. Eu não ia jogar isso em cima de você. Jogar isso em cima de mim? Gustavo sentiu a raiva voltar, mais forte dessa vez. Júlia, esses são meus filhos. Você não tinha direito de esconder isso de mim. Eu tinha todo o direito, ela rebateu, a voz finalmente subindo. Eu carreguei ele sozinha. Eu passei a gravidez inteira sozinha. Eu dei à luz sozinha. Eu criei ele sozinha nesses 5 meses. Eles são meus. E meus também. Gustavo bateu a mão na mesa da barraca, fazendo os potes de ingredientes tremerem. Você não pode simplesmente decidir sozinha que eu não mereço saber que tenho 2 filhos. Júlia estava chorando agora, as lágrimas caindo sem parar. Os bebês acordaram com o barulho e começaram a resmungar. Ela balançou o corpo devagar, tentando acalmá-los, mas a voz dela tremia quando falou de novo. Eu fiz o que eu achei certo. Eu não queria ser um peso para você. Eu não queria que você se sentisse obrigado a cuidar de mim e deles. Você já tinha muita coisa para lidar. Eu só quis facilitar. Facilitar? Gustavo passou a mão pelo cabelo, desesperado. Júlia, você está vendendo crepe na rua com 2 bebês amarrados no corpo. Como isso é facilitar? Como isso é melhor do que me contar a verdade? Ela não respondeu. Apenas continuou balançando o corpo, acalmando os bebês que agora estavam chorando baixinho. Gustavo olhou ao redor. As pessoas passavam, algumas olhavam de relance, outras nem notavam. O mundo continuava girando como se nada tivesse acontecido, como se a vida dele não tivesse acabado de virar de cabeça para baixo em questão de minutos. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Havia 1 milhão de coisas que ele queria dizer, 1 milhão de perguntas que ele queria fazer, mas tudo ficou preso na garganta. Ele olhou para Júlia, para os bebês, e sentiu algo quebrar dentro dele. Quanto você está devendo de aluguel? Júlia ergueu o rosto surpresa. O quê? Você disse que precisa pagar o aluguel. Quanto você está devendo? Isso não é da sua conta. Júlia, quanto? Ela hesitou. Depois suspirou, derrotada. R$300. Eu tô atrasada há 2 semanas. Se eu não pagar hoje, o dono disse que vai me despejar. Gustavo tirou a carteira do bolso, pegou 6 notas de 100 e estendeu para ela. Toma! Júlia olhou para o dinheiro, depois para ele, e balançou a cabeça. Eu não quero. Não tô perguntando se você quer, tô dando. Gustavo, eu não preciso da sua caridade. Não é caridade, ele disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. É pensão. São meus filhos. Eu vou pagar. Júlia ficou olhando para o dinheiro na mão dele. Gustavo podia ver a luta interna acontecendo na cabeça dela. Orgulho contra necessidade, dignidade contra desespero. Finalmente, ela estendeu a mão trêmula e pegou as notas. Ela não agradeceu. Apenas guardou o dinheiro no bolso e voltou a olhar para a chapa. Você vai ter que fechar isso aqui, Gustavo disse. O quê? A barraca. Você vai ter que fechar. Eu não vou deixar você ficar aqui na rua com meus filhos. Júlia riu, mas era um riso amargo, sem alegria. E onde eu vou ficar? Na sua casa? Vai me levar de volta como empregada e fingir que nada aconteceu? Não, Gustavo disse, firme. Não como empregada, mas você não vai ficar na rua. Eu vou arrumar um lugar para você. Eu não preciso que você arrume nada. Eu tô me virando. Se virando. Gustavo apontou para a barraca velha, para as roupas gastas dela, para os bebês que agora tinham voltado a dormir exaustos. Isso aqui é se virar. Júlia, você tá na rua, vendendo crepe, com 2 bebês recém-nascidos amarrados no corpo. Isso não é se virar. Isso é sobreviver. E mal. Júlia mordeu o lábio
e desviou o olhar. Gustavo podia ver que ele tinha tocado num ponto sensível. Ele suavizou o tom. Júlia, me escuta. Eu não estou tentando controlar sua vida. Eu não estou tentando te obrigar a nada, mas esses bebês são meus também. E eu não vou ficar de braços cruzados, sabendo que meus filhos estão passando por isso. Deixa eu ajudar. Por favor. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Uma brisa fria passou pela rua e ela puxou o pano que envolvia os bebês para protegê-los. Gustavo observou o gesto e sentiu algo apertar no peito de novo. Ela era uma boa mãe. Mesmo em condições impossíveis, ela estava fazendo o melhor que podia, e isso só tornava tudo ainda mais doloroso. Eu não quero voltar para sua casa, ela disse finalmente a voz baixa. Então, eu alugo um apartamento para você, um lugar decente, com aquecimento, com segurança, onde você possa cuidar dos bebês sem precisar ficar na rua. E o que você vai querer em troca? Gustavo franziu a testa. Em troca? Todo mundo quer alguma coisa em troca, Gustavo. Nada é de graça. Ele balançou a cabeça incrédulo. Júlia, eu não quero nada em troca. Eu só quero que meus filhos tenham uma vida decente e que você também tenha. Isso não é barganha, é responsabilidade. Júlia olhou para ele por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se podia confiar naquelas palavras. Finalmente, ela suspirou e passou a mão pelo rosto, cansada. Tá bom, mas eu não vou ficar dependendo de você para sempre. Eu vou arrumar um emprego assim que conseguir colocar os bebês numa creche. Eu vou pagar de volta. Você não precisa pagar de volta, mas se isso te faz sentir melhor, tudo bem. Júlia assentiu devagar. Gustavo olhou para a barraca e depois de volta para ela. Você tem como fechar isso aqui agora? Eu preciso vender até o final do dia. Júlia, você acabou de receber R$ 600. Você não precisa vender mais nada hoje. Fecha isso aqui e vem comigo. A gente vai atrás de um lugar para você ficar. Ela hesitou, mas acabou concordando. Desligou a chapa, guardou os ingredientes em caixas velhas de papelão, dobrou a barraca improvisada e trancou tudo com um cadeado enferrujado. Gustavo observou tudo em silêncio, notando como ela fazia tudo com movimentos cansados, mas precisos. Ela tinha feito aquilo muitas vezes, provavelmente todos os dias. Ele sentiu a raiva voltar, mas dessa vez não era a raiva dela. Era a raiva de si mesmo. Como ele tinha deixado aquilo acontecer? Como ele não tinha percebido nada? Quando Júlia terminou, ela se virou para ele e ajeitou os bebês no pano. Pronto, vamos. Gustavo apontou para o carro dele estacionado na esquina. Eles caminharam em silêncio. Júlia andava devagar, cuidando para não acordar os bebês. Gustavo abriu a porta traseira e ela entrou com cuidado, acomodando as crianças no colo. Ele foi para o banco do motorista e ligou o carro. Ficaram parados ali por um momento, sem saber o que dizer. Finalmente, Gustavo quebrou o silêncio. Como é que aconteceu? Júlia olhou pela janela. O quê? Nós! Como é que aconteceu? Ela ficou em silêncio. Gustavo insistiu. Júlia, eu preciso saber. Eu não estou lembrando de nada. Ela respirou fundo e finalmente falou, a voz saindo tão baixa que ele precisou se esforçar para ouvir. Foi naquela noite. A noite que o Pedro ficou doente. Você ligou desesperado pedindo para eu ir lá. Eu fui. Fiquei até de madrugada cuidando dele. Quando ele melhorou, você me ofereceu vinho para agradecer. A gente bebeu. Conversou. Você estava frágil, eu também, e aconteceu. Gustavo fechou os olhos. Ele lembrava daquela noite, lembrava do desespero que sentiu quando Pedro começou a ter febre alta. Lembrava de ligar para Júlia, mesmo sendo 3 da manhã. Lembrava dela chegando em minutos, pegando o menino no colo e acalmando ele de um jeito que Gustavo nunca tinha conseguido. Lembrava da gratidão imensa que sentiu.
Lembrava de abrir a garrafa de vinho cara que estava guardada desde o aniversário da esposa. Lembrava de conversar com Júlia sobre coisas que nunca tinha conversado com ninguém. E depois tudo ficava nebuloso. Ele lembrava de acordar no sofá, sozinho de manhã. Lembrava de Júlia já estar na cozinha preparando café como se nada tivesse acontecido. E ele tinha assumido que realmente nada tinha acontecido. Eu não lembrava, ele disse, a voz falhando. Júlia, eu juro que eu não lembrava. Eu sei, ela disse. Você estava bêbado. Eu deveria ter parado. Mas eu não parei. E agora a gente está aqui. Gustavo abriu os olhos e olhou para ela pelo retrovisor. Júlia estava olhando para os bebês, acariciando suavemente as cabecinhas deles. Havia algo tão intensamente maternal naquele gesto que ele sentiu o peito apertar de novo. Você se arrepende? Júlia ergueu os olhos e encontrou os dele no reflexo do espelho. Ela pensou por um longo momento antes de responder. Eu me arrependo de ter deixado acontecer daquele jeito, mas eu não me arrependo deles. Nunca. Gustavo assentiu devagar. Ele entendeu perfeitamente. Ele ligou o carro e começou a dirigir. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ele perguntou, como é que são os nomes deles? Júlia olhou para os bebês e um sorriso suave apareceu no rosto dela. Era o primeiro sorriso que Gustavo via desde que a tinha encontrado. Miguel e Laura. Miguel e Laura. Gustavo repetiu, deixando os nomes tomarem forma na boca dele. São nomes bonitos. Obrigada. Eles continuaram dirigindo. Gustavo levou Júlia para uma imobiliária que ele conhecia no centro da cidade. A atendente foi simpática e eficiente. Em menos de uma hora, eles tinham fechado o aluguel de um apartamento de 2 quartos num prédio seguro e bem localizado. Gustavo pagou 3 meses adiantados e mais o depósito de garantia. Júlia tentou protestar, mas ele não deixou. Quando saíram da imobiliária, ela estava segurando as chaves na mão e olhando para elas como se não acreditasse que eram reais. A gente pode ir ver agora, se você quiser, Gustavo disse. Júlia assentiu. Eles entraram no carro de novo e foram para o endereço. O apartamento era simples, mas limpo e bem cuidado. Tinha móveis básicos, mas funcionais. Cozinha equipada, banheiro com chuveiro quente, 2 quartos pequenos, mas aconchegantes. Júlia entrou devagar, olhando tudo com olhos arregalados. Os bebês tinham acordado e estavam olhando ao redor curiosos. Gustavo ficou parado na porta, observando. Júlia foi até a janela da sala e abriu. A luz do sol entrou forte e iluminou o rosto dela. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu de novo, estavam cheios de lágrimas. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você não tinha a obrigação de fazer isso. Tinha sim. São meus filhos. Júlia se virou para ele e limpou o rosto com as costas da mão. Gustavo, eu quero deixar uma coisa clara. Eu aceito sua ajuda porque eu preciso, mas eu não quero que você ache que tem algum direito sobre mim por causa disso. Eu não sou sua empregada mais. Eu não vou ser nada além da mãe dos seus filhos. Entendeu? Gustavo assentiu. Entendi, e eu não quero nada além disso. Eu só quero fazer a coisa certa. Júlia o observou por um longo momento, como se estivesse tentando ler algo no rosto dele. Finalmente, ela assentiu de volta. Tá bom. Gustavo olhou para o relógio. Já passava das 5 da tarde. Ele precisava buscar Pedro na escola. Precisava voltar para casa. Mas, ao mesmo tempo, não queria deixar Júlia sozinha. Não agora. Não depois de tudo que tinha acontecido. Você precisa de alguma coisa? Comida? Roupas para as crianças? Fraldas? Júlia pensou por um momento. Eu preciso de tudo. Mas eu posso comprar amanhã. Eu posso mandar entregar hoje. Me fala o que você precisa. Ela hesitou, mas acabou cedendo. Passou os minutos seguintes fazendo uma lista mental enquanto Gustavo anotava tudo no celular. Fraldas,
leite, roupas, mamadeiras, produtos de limpeza, comida. A lista foi crescendo e Gustavo foi percebendo o quanto Júlia tinha estado vivendo sem, o quanto ela tinha estado se privando para poder cuidar dos bebês. Quando terminaram, ele ligou para um serviço de entrega e fez o pedido de tudo. Garantiu que seria entregue ainda naquela noite. Júlia não protestou dessa vez, apenas agradeceu em silêncio. Eu preciso ir, Gustavo disse finalmente. Mas eu volto amanhã. A gente precisa conversar direito sobre tudo. Júlia assentiu. Tá bom. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Virou para trás e olhou para Júlia, que estava sentada no sofá com os 2 bebês no colo. Júlia, só mais uma coisa. Eu quero conhecer eles, Miguel e Laura. Eu quero ser pai deles de verdade. Não é só obrigação. Eu quero. Você me deixa? Júlia olhou para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Depois olhou para os bebês. Ficou assim por um tempo que pareceu eterno. Finalmente, ela ergueu o rosto e respondeu. Você pode conhecer eles, mas vai ter que ser no tempo deles, não no seu. Gustavo saiu do apartamento com aquelas palavras ecoando na cabeça. No tempo deles, não no dele. Ele entrou no carro e ficou parado por um momento, as mãos no volante, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Ele tinha saído de casa essa manhã pensando em reuniões, contratos, números, e agora voltava sabendo que era pai de mais 2 filhos, gêmeos, que tinham 5 meses e que ele nunca tinha visto antes de hoje. Ele ligou o motor e dirigiu até a escola do Pedro. Chegou 10 minutos atrasado. O menino estava sentado na recepção, a mochila no colo, balançando as pernas. Quando viu o pai, correu até ele. Pai, você atrasou! Desculpa, filho, aconteceu uma coisa importante. Pedro olhou para ele com aqueles olhos curiosos. Que coisa! Gustavo respirou fundo. Não era hora de contar ainda. Ele precisava processar tudo primeiro. Precisava entender o que estava sentindo antes de explicar para uma criança de 6 anos que ela tinha 2 irmãos. Eu te conto em casa, vamos? Pedro assentiu e pegou na mão do pai. Eles foram para o carro. Durante o caminho, o menino não parou de falar sobre o dia na escola, sobre a aula de arte, sobre o recreio, sobre o amigo novo que tinha feito. Gustavo ouvia tudo, mas sua cabeça estava longe, estava naquele apartamento, estava naqueles 2 bebês, estava em Júlia. Quando chegaram em casa, Gustavo preparou o jantar no piloto automático. Macarrão com molho de tomate, o prato favorito do Pedro. Comeram juntos na mesa da cozinha, mas Gustavo mal tocou na comida. Pedro percebeu. Pai, você tá bem? Gustavo forçou um sorriso. Tô sim, filho. Só cansado. Você sempre tá cansado. Eu sei. Desculpa. Depois do jantar, Gustavo deu banho no Pedro, colocou o pijama nele e leu uma história antes de dormir. Era a rotina deles. Tinha sido desde que a esposa de Gustavo tinha morrido, 2 anos atrás. Câncer, rápido e brutal. Ela estava lá num dia e no outro não estava mais. Pedro tinha 4 anos na época. Chorou por meses. Parou de comer, parou de falar. Foi Júlia quem conseguiu trazer o menino de volta. Ela tinha um jeito com ele, um jeito que Gustavo nunca teve. Ela cantava músicas bobas, fazia vozes engraçadas, brincava de esconde-esconde pela casa inteira. E aos poucos, Pedro voltou a sorrir, voltou a comer, voltou a ser criança. E então, de repente, ela tinha ido embora. Pedro tinha chorado de novo. Tinha perguntado por ela todos os dias durante semanas. E Gustavo não tinha sabido o que responder, porque ele também não sabia por que ela tinha ido. Até hoje. Até agora. Quando Pedro finalmente dormiu, Gustavo foi para o quarto dele e deitou na cama. Ficou olhando para o teto por horas. Não conseguia parar de pensar em Júlia, em Miguel, em Laura. Em tudo que tinha perdido por não lembrar daquela noite, em tudo que Júlia tinha passado sozinha, a gravidez, o parto,
os primeiros meses, tudo sozinha. Por escolha dela, sim, mas também por culpa dele. Porque ele não tinha lembrado. Porque ele tinha estado tão perdido na própria dor que não tinha percebido o que estava acontecendo debaixo do nariz dele. Ele pegou o celular e abriu o aplicativo de mensagens. Hesitou. Depois digitou: "Você tá bem?" A resposta veio alguns minutos depois. "Tô." As coisas chegaram. "Obrigada." Gustavo olhou para a mensagem. Era curta, direta, típica da Júlia. Ele digitou de novo: "Posso ir aí amanhã?" Dessa vez a resposta demorou mais. "Pode, mas só depois do meio-dia. De manhã eles dormem." "Tá bom, eu vou 12:30. Tá bom?" Gustavo colocou o celular de lado e fechou os olhos. Mas não conseguiu dormir. Ficou a noite inteira acordado, pensando, relembrando, tentando encaixar as peças. No dia seguinte, acordou antes do sol nascer. Preparou café, tomou banho, levou Pedro para a escola e foi direto para o escritório. Tinha reuniões agendadas, mas cancelou todas. Ligou para a secretária e disse que estava resolvendo uma emergência pessoal. Não deu detalhes. Ficou no escritório vazio, tentando trabalhar, mas sem conseguir se concentrar. Toda vez que olhava para a tela do computador, via o rosto de Júlia, via os bebês, via aqueles olhos azuis olhando para ele. Às 11:30, desistiu. Saiu do escritório e foi direto para o apartamento dela. Chegou 10 minutos adiantado. Ficou no carro esperando. Exatamente 12:30, subiu. Tocou a campainha. Júlia abriu a porta. Ela estava diferente. Tinha tomado banho. O cabelo estava limpo e preso num rabo de cavalo. Usava roupas limpas. Ainda eram roupas velhas, mas limpas. E havia algo diferente no rosto dela. Uma leve sombra de paz que não estava lá ontem. "Oi", ela disse. "Oi." Ela abriu espaço e ele entrou. O apartamento estava organizado. As compras que ele tinha mandado estavam guardadas. Os bebês estavam dormindo num colchão no chão do quarto, cercados de travesseiros. Gustavo foi até lá e ficou parado na porta, olhando. Eles dormiam de barriga para cima, os bracinhos abertos, a respiração suave. Eram tão pequenos, tão frágeis, tão perfeitos. Ele sentiu algo apertar no peito. "Eles são lindos", ele disse, a voz baixa para não acordar. Júlia estava ao lado dele, olhando também. "São. Eles se parecem comigo? Miguel tem seus olhos, Laura tem seu queixo." Gustavo sorriu. Era um sorriso pequeno, mas era genuíno. "Posso pegar eles quando acordarem?" "Pode, mas eles vão estranhar. Eles não conhecem você." "Eu sei." Eles voltaram para a sala. Júlia ofereceu café. Gustavo aceitou. Sentaram no sofá, um em cada ponta, com um silêncio constrangedor entre eles. Gustavo mexeu no café, procurando as palavras certas. "Júlia, eu preciso entender uma coisa. Por que você não me contou? Mesmo que você não quisesse nada comigo, por que não me deu a chance de decidir se eu queria ser pai deles?" Júlia olhou para a própria xícara. Ficou em silêncio por tanto tempo que Gustavo achou que ela não ia responder. Mas então ela falou, a voz baixa e carregada de emoção. "Porque eu tinha medo." "Medo de quê?" "Medo de que você achasse que eu tinha feito de propósito. Medo de que você achasse que eu tinha te seduzido naquela noite para engravidar e ter dinheiro. Medo de que você me olhasse como uma aproveitadora. Medo de perder o único trabalho decente que eu já tive. Medo de tudo." Gustavo sentiu o peito apertar. "Júlia, eu nunca ia pensar isso de você." "Você não sabe o que ia pensar. Você mal me conhecia. Eu era só a empregada. A moça que limpava sua casa e cuidava do seu filho. E de repente ia aparecer grávida? Você ia desconfiar. Qualquer um ia. Mas eu não sou qualquer um. Para mim você era. Você era meu patrão. Só isso." O silêncio voltou a cair entre eles.
Gustavo bebeu o café, mas estava frio e amargo. Ele colocou a xícara de lado e olhou para Júlia. E agora? O que eu sou agora? Ela ergueu os olhos e encontrou os dele. Eu não sei. Júlia, eu quero ser pai deles. De verdade, não é só pensão, não é só dinheiro. Eu quero conhecer eles. Quero fazer parte da vida deles. Você vai me deixar? Ela respirou fundo. Vai ser difícil. Eu sei. Eles não te conhecem. Eles vão chorar, vão estranhar. Vai levar tempo. Eu tenho tempo. E o Pedro? Você vai contar para ele? Gustavo não tinha pensado nisso ainda, mas sabia que ia ter que contar, mais cedo ou mais tarde. Vou, mas não agora. Eu preciso entender tudo primeiro. Júlia assentiu. Um choro baixo veio do quarto. Ela se levantou imediatamente e foi até lá. Voltou com Laura nos braços. A bebê chorava baixinho, o rostinho vermelho, os olhos apertados. Júlia balançou o corpo e cantarolou uma melodia suave. Laura se acalmou aos poucos. Abriu os olhos e olhou ao redor. Quando viu Gustavo, franziu a testa e começou a resmungar de novo. Ela não gosta de estranhos, Júlia explicou. Eu não sou estranho, sou o pai dela. Para ela você é estranho. Gustavo se aproximou devagar. Estendeu a mão e tocou levemente no bracinho da bebê. Laura parou de resmungar e olhou para ele, curiosa. Gustavo sorriu. Oi, Laura. Eu sou seu pai. A bebê continuou olhando, a cabeça levemente inclinada. Depois virou o rosto e se aconchegou no colo de Júlia. Gustavo sentiu uma pontada de rejeição, mas tentou não demonstrar. Ela vai se acostumar, Júlia disse, como se tivesse lido os pensamentos dele. Eu sei. Miguel acordou logo em seguida. Júlia foi buscá-lo e voltou com os 2 bebês, um em cada braço. Sentou no sofá e olhou para Gustavo. Quer pegar um deles? Gustavo hesitou. Fazia anos que não pegava um bebê tão pequeno. Pedro já tinha 6 anos. Ele não lembrava mais como era. Mas assentiu e estendeu os braços. Júlia passou Miguel para ele. O bebê era leve, tão leve que Gustavo teve medo de apertar demais. Miguel olhou para ele com aqueles olhos azuis enormes e começou a chorar. Não era um choro de dor, era um choro de estranhamento. Gustavo balançou levemente, tentando imitar o que tinha visto Júlia fazer, mas Miguel só chorava mais alto. Júlia pegou ele de volta e, em segundos, o choro parou. É porque ele não conhece seu cheiro, seu toque, sua voz. Vai levar tempo. Gustavo assentiu, mas havia uma frustração crescendo dentro dele. Aqueles eram seus filhos, mas não reconheciam ele. Não o queriam. Ele era um estranho para eles, e a culpa era dele. Por não lembrar, por não estar presente, por não saber. Eles ficaram ali por mais de 1 hora. Gustavo tentou pegar os bebês mais algumas vezes, sempre com o mesmo resultado. Choro, estranhamento, rejeição. Júlia tentava acalmar ele, dizendo que era normal, que ia melhorar, que era só questão de tempo. Mas Gustavo sabia que não era só isso. Era tudo. Era a distância. Era a ausência. Era tudo o que ele tinha perdido. Quando foi embora, já passava das 3 da tarde. Ele tinha que buscar Pedro na escola, mas prometeu voltar no dia seguinte. E no outro. E no outro. Durante as semanas seguintes, Gustavo criou uma rotina. Toda manhã levava Pedro para a escola. Ia para o escritório e tentava trabalhar. Ao meio-dia, saía e ia para o apartamento de Júlia. Ficava ali por 2 ou 3 horas, tentando se aproximar de Miguel e Laura. Depois, buscava Pedro, levava para casa, fazia o jantar, dava banho e colocava para dormir. Era exaustivo, mas ele não parava. Não podia parar. Aos poucos, os bebês começaram a se acostumar com ele. Primeiro pararam de chorar quando ele chegava. Depois, começaram a olhar para ele com curiosidade em vez de medo. Depois, começaram a aceitar o colo dele por alguns minutos antes de começar a resmungar. Então, numa tarde de quinta-feira, 3 semanas depois daquele primeiro dia, Miguel sorriu para ele.
Foi um sorriso pequeno, rápido, mas era um sorriso. E Gustavo sentiu algo explodir dentro do peito. Uma alegria tão intensa que os olhos encheram de lágrima. Júlia viu e sorriu também. Tá vendo? Eu disse que eles iam se acostumar. Gustavo limpou os olhos rapidamente, tentando esconder a emoção. Eu sei, mas ver acontecer é diferente. Júlia olhou para ele com uma expressão suave. Você está sendo um bom pai para eles. Eu queria que você soubesse disso. Aquelas palavras significaram mais para Gustavo do que ela podia imaginar. Durante as semanas seguintes, a relação entre ele e os bebês foi se fortalecendo. Ele aprendeu a trocar fraldas de novo, aprendeu a preparar mamadeiras na temperatura certa, aprendeu as canções que acalmavam eles, aprendeu os sinais de quando estavam com fome, com sono, com dor. E aos poucos, sem perceber, foi se aproximando de Júlia também. Não era intencional. Era apenas consequência do tempo que passavam juntos, das conversas que tinham enquanto os bebês dormiam, das risadas que dividiam quando Miguel cuspia a comida ou quando Laura fazia uma careta engraçada. Era natural, era fácil, era confortável, e isso assustava Gustavo. Porque ele não estava pronto para sentir nada por ninguém, não depois de perder a esposa, não depois de passar 2 anos se fechando para o mundo. Mas Júlia estava ali, e ele não conseguia ignorar. Uma noite, depois de colocar Pedro para dormir, Gustavo ficou deitado na cama pensando. Ele precisava contar para o menino sobre os irmãos. Não dava mais para adiar. Já tinha passado mais de 1 mês, e quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. No dia seguinte, depois de buscar Pedro na escola, em vez de ir direto para casa, Gustavo parou num parque. Eles sentaram num banco. Gustavo comprou sorvete para os dois. Ficaram ali, comendo em silêncio, vendo as crianças brincarem. Finalmente, Gustavo reuniu coragem. Pedro, eu preciso te contar uma coisa. O menino olhou para ele, os olhos arregalados. O que foi? Você lembra da Júlia? Pedro sorriu imediatamente. Lembro, a Júlia que cuidava de mim. Isso, ela. Cadê ela? Por que ela foi embora? Gustavo respirou fundo. Ela foi embora porque tinha umas coisas para resolver. Mas eu encontrei ela de novo. Sério? Onde? Na rua. Ela estava trabalhando. E ela tinha 2 bebês com ela. Pedro arregalou os olhos ainda mais. Bebês? É gêmeos, um menino e uma menina, Miguel e Laura. Ela teve bebês? Que legal! Gustavo hesitou. Depois continuou, a voz saindo mais baixa. Pedro, aqueles bebês são seus irmãos. O menino parou de comer o sorvete. Olhou para o pai com uma expressão confusa. Como assim? Eles são meus filhos e seus irmãos. Pedro ficou em silêncio por um longo momento. Gustavo podia ver o cérebro do menino trabalhando, tentando processar aquela informação. Mas a mãe deles é a Júlia? É. E você é o pai? Sou. Então você e a Júlia? É complicado. Mas sim. Pedro olhou para o sorvete derretendo na mão dele. Depois olhou de volta para o pai. Eu posso conhecer eles? Gustavo sentiu um alívio imenso. Claro, você quer? Quero, eu sempre quis ter irmãos. Gustavo sorriu e abraçou o filho. Tinha dado certo, melhor do que ele esperava. No dia seguinte, levou Pedro junto para o apartamento de Júlia. O menino estava animado, pulando o tempo todo no banco de trás do carro. Quando chegaram, Júlia abriu a porta e parou ao ver Pedro. Pedro? O menino correu e abraçou ela. Júlia, eu estava com saudade. Júlia olhou para Gustavo por cima da cabeça do menino, os olhos perguntando sem palavras. Gustavo assentiu. Ela entendeu. Ela abraçou Pedro de volta e sorriu. Eu também estava com saudade, pequeno. Você cresceu. Cresci. E o papai disse que eu tenho irmãos. Júlia soltou Pedro e olhou para ele com um sorriso suave. Tem sim. Quer conhecer? Quero. Ela levou Pedro até o quarto onde os bebês estavam brincando num tapete de atividades. Pedro parou na porta e olhou maravilhado.
Eles são tão pequenos. São. Você também era assim quando nasceu. Pedro se aproximou devagar e se sentou no chão ao lado deles. Miguel olhou para ele e deu um gritinho. Laura estendeu a mãozinha e pegou o dedo de Pedro. O menino riu. Ela pegou meu dedo. Gustavo e Júlia ficaram parados na porta, observando. Havia algo profundamente emocionante naquela cena. Os três irmãos juntos pela primeira vez. Gustavo olhou para Júlia e viu que ela estava chorando. Ele estendeu a mão e pegou a dela. Ela não puxou. Apenas apertou de volta. Eles ficaram assim, em silêncio, assistindo às crianças. Depois daquele dia, Pedro começou a ir junto com Gustavo todas as tardes. O menino adorava os irmãos. Brincava com eles, fazia eles rirem, cantava músicas bobas. Era exatamente como Júlia tinha sido com ele anos atrás. E vendo Pedro com Miguel e Laura, Gustavo percebeu algo. Aquilo não era só sobre ele e Júlia. Não era só sobre os bebês. Era sobre uma família estranha, complicada, não convencional, mas uma família mesmo assim. As semanas continuaram passando. Gustavo contratou uma babá para ajudar Júlia durante o dia, enquanto ele estava no escritório. Comprou um berço melhor. Comprou roupas novas, brinquedos, fraldas, tudo que eles precisavam. E aos poucos foi percebendo que não queria mais ir embora ao final das tardes. Queria ficar. Queria fazer parte daquilo de verdade. Não como visita, mas como família. Uma noite, depois de colocar os bebês para dormir, ele e Júlia ficaram na sala conversando. Pedro tinha ficado em casa com a nova babá, que Gustavo tinha contratado também, para cuidar dele algumas noites por semana. Era a primeira vez que eles estavam sozinhos desde aquele primeiro dia. Júlia preparou chá. Sentaram no sofá. Ficaram em silêncio por um tempo. Finalmente, Gustavo reuniu coragem. Júlia, eu preciso te falar uma coisa. Ela olhou para ele. O quê? Eu sei que a gente começou tudo errado. Eu sei que foi uma noite que nenhum dos dois planejou. Eu sei que você não queria nada comigo. Mas essas últimas semanas, eu não sei. Mudou alguma coisa. Júlia desviou o olhar. Gustavo, deixa eu terminar, por favor. Ela assentiu. Gustavo continuou. Eu não estou dizendo que eu estou apaixonado por você. Eu não sei o que eu estou sentindo. Mas eu sei que eu gosto de estar aqui. Eu gosto de passar tempo com você. Eu gosto da gente junto. E eu queria saber se você sente alguma coisa parecida. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Júlia ficou olhando para a própria xícara de chá, os dedos apertando o cabo. Gustavo esperou, o coração batendo forte. Finalmente ela falou. Eu sempre senti alguma coisa por você, desde que comecei a trabalhar na sua casa, mas eu nunca ia falar nada porque você era meu patrão, e porque você estava de luto, e porque eu sabia que nada ia acontecer. Mas naquela noite você estava vulnerável, e eu também, e aconteceu, e eu me senti tão culpada depois, porque eu sentia que tinha aproveitado da sua fraqueza, que tinha feito algo errado, e quando eu descobri que estava grávida, eu entrei em pânico, porque eu sabia que você ia achar que eu tinha feito de propósito, então eu fugi. E eu tentei esquecer você, tentei seguir em frente sozinha, mas toda vez que eu olhava para os bebês, eu via você, e eu não conseguia esquecer. Gustavo sentiu o peito apertar. Júlia, você não aproveitou de nada. Eu também queria naquela noite. Eu não lembro de tudo, mas eu lembro de querer. Eu lembro de sentir alguma coisa. E não era só a bebida. Era você. Júlia ergueu os olhos e encontrou os dele. Estavam úmidos. E agora? O que a gente faz? Gustavo se aproximou devagar. Pegou a mão dela. Agora a gente tenta, de verdade. Não como patrão e empregada, não como um erro do passado, mas como duas pessoas que têm filhos juntas e que talvez possam ter alguma coisa a mais. Júlia olhou para a mão dele segurando a dela. Depois olhou de volta para o rosto dele. Vai ser difícil. Eu sei. As pessoas vão falar. Vão dizer que eu te seduzi, que eu engravidei de propósito.
que eu só tô com você por dinheiro. Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer, mas eu me importo. Então, a gente prova que eles estão errados. A gente mostra que isso aqui é real. Júlia ficou olhando para ele por um longo momento. Gustavo podia ver a luta interna acontecendo. Medo contra esperança. Dúvida contra desejo. Finalmente, ela apertou a mão dele de volta. Tá bom, a gente tenta. Gustavo sorriu. Era um sorriso genuíno, cheio de alívio e felicidade. Ele se aproximou mais e a beijou. Era um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Quando se afastaram, Júlia estava chorando de novo, mas dessa vez eram lágrimas boas. Os meses seguintes foram os mais felizes que Gustavo tinha tido em anos. Ele e Júlia foram construindo algo devagar, com cuidado, com paciência. Não foi fácil. Teve brigas, teve desentendimentos. Teve momentos em que Júlia fechava de novo e Gustavo tinha que ser paciente e esperar ela voltar. Teve momentos em que Gustavo se sentia sobrecarregado, tentando equilibrar o trabalho, Pedro, os gêmeos e Júlia. Mas eles sempre voltavam, sempre conversavam, sempre resolviam. E aos poucos foram virando uma família de verdade. Gustavo pediu Júlia em casamento 6 meses depois daquele primeiro dia. Foi simples, foi em casa. Os bebês estavam brincando no tapete, Pedro estava desenhando na mesa, e Gustavo simplesmente ajoelhou e perguntou. Júlia disse sim, sem hesitar. Casaram 2 meses depois, numa cerimônia pequena, só com os amigos mais próximos e a família. Pedro foi o pajem. Miguel e Laura estavam nos braços dos padrinhos. Júlia estava linda num vestido simples e branco. E Gustavo estava mais feliz do que tinha sido em anos. Depois do casamento, Júlia e os bebês se mudaram para a casa dele. Foi uma adaptação. A casa era grande, mas de repente estava cheia. Cheia de vozes, cheia de risos, cheia de choro, cheia de vida. E Gustavo amava cada segundo. Amava acordar e ouvir os bebês choramingando no quarto ao lado. Amava tomar café da manhã com Pedro, contando sobre o sonho que tinha tido. Amava ver Júlia preparando a comida enquanto cantarolava baixinho. Amava deitar na cama ao final do dia e ter ela ao lado dele. Amava tudo. Claro que nem tudo eram flores. Miguel tinha refluxo e passava as noites acordado. Laura estava começando a ter birras por qualquer coisa. Pedro tinha ciúmes às vezes e fazia questão de chamar atenção. Júlia e Gustavo brigavam sobre métodos de educação, sobre dinheiro, sobre família, sobre bobeiras, mas sempre terminavam conversando, sempre terminavam se entendendo. Porque no final do dia, eles eram uma família, e família não desiste. 1 ano depois do casamento, numa tarde de sábado, Gustavo estava na sala brincando com as crianças. Miguel e Laura já andavam, ou pelo menos tentavam. Ficavam cambaleando de um lado para o outro, caindo, levantando, rindo. Pedro corria atrás deles, fingindo ser um monstro, fazendo eles gritarem de alegria. Júlia estava na cozinha terminando de preparar o almoço. Gustavo olhou ao redor, para as crianças, para a casa bagunçada com brinquedos espalhados por todo lado, para Júlia cantarolando na cozinha, e sentiu uma gratidão tão profunda que quase doeu. Se alguém tivesse dito para ele 2 anos atrás que ele estaria aqui, nesse momento, com essa família, ele não teria acreditado. Porque ele tinha certeza que sua vida tinha acabado quando a esposa morreu. Tinha certeza que nunca mais ia ser feliz. Tinha certeza que ia passar o resto dos dias apenas sobrevivendo. Mas estava errado. A vida tinha dado uma segunda chance para ele. Uma chance estranha, complicada, inesperada. Mas uma chance mesmo assim. Júlia apareceu na porta da cozinha limpando as mãos num pano de prato. Almoço tá pronto. As crianças correram para a mesa. Gustavo se levantou e foi até Júlia. A abraçou por trás e beijou o pescoço dela. Eu te amo. Ela virou e olhou para ele, os olhos brilhando. Eu também te amo.
Eles ficaram assim por um momento. Depois foram para a mesa onde as crianças já estavam sentadas, fazendo barulho, rindo, brigando por causa de nada. Gustavo sentou na cabeceira. Júlia sentou ao lado dele, Pedro do outro lado, Miguel e Laura nas cadeirinhas. Ele olhou para todos e sorriu. Aquela era a família dele. Estranha, imperfeita, barulhenta, caótica, mas era dele, e ele não trocaria por nada nesse mundo. Júlia serviu a comida. As crianças reclamaram de alguma coisa, como sempre faziam. Gustavo fingiu ser bravo e eles riram. E enquanto comiam, conversavam, brigavam e riam, Gustavo pensou em como a vida era imprevisível. Como as coisas mais importantes às vezes vêm dos lugares mais inesperados. Como as melhores histórias são aquelas que ninguém planejou. E como, no final, tudo tinha valido a pena. Cada momento difícil, cada lágrima, cada medo. Porque tudo tinha levado até ali, até aquela mesa, até aquela família, até aquele amor. E aquilo era tudo que ele precisava. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Gustavo e Júlia ficaram no quarto conversando. Ela estava deitada no peito dele, os dedos desenhando círculos preguiçosos na pele dele. "Você se arrepende de alguma coisa?" Ela perguntou de repente. Gustavo pensou por um momento. "Eu me arrependo de não ter lembrado daquela noite. Eu me arrependo de não ter estado presente na gravidez. Eu me arrependo de não ter visto os bebês nascerem, mas eu não me arrependo de nada que aconteceu depois. E você?" Júlia ficou em silêncio. Depois respondeu: "Eu me arrependo de ter fugido. Eu me arrependo de não ter te dado a chance de ser pai desde o começo. Mas eu não me arrependo de ter lutado por eles quando eu achei que precisava. E eu não me arrependo de ter te dado uma segunda chance quando você apareceu." Gustavo beijou o topo da cabeça dela. "A gente fez o melhor que podia com o que tinha na época." "É, a gente fez." Eles ficaram em silêncio, apenas curtindo a presença um do outro. Lá fora, a cidade continuava viva. Carros passavam, pessoas andavam. A vida seguia, mas ali dentro, naquele quarto, naquela casa, naquela família, tudo estava exatamente como deveria estar. E quando Gustavo fechou os olhos e começou a adormecer, com Júlia nos braços e os filhos dormindo nos quartos ao lado, ele soube que tinha encontrado o que estava procurando sem saber. Tinha encontrado o lar, tinha encontrado a paz, tinha encontrado o amor. De novo. De um jeito diferente, mas tinha encontrado, e isso, no final, era tudo que importava. Na manhã seguinte, Gustavo acordou cedo. O sol ainda não tinha nascido completamente. Júlia dormia ao lado dele, o rosto tranquilo, a respiração suave. Ele ficou olhando para ela por um momento, para a mulher que tinha entrado na vida dele como empregada e tinha se tornado muito mais. A mulher que tinha carregado os filhos dele em segredo. A mulher que tinha lutado sozinha por meses. A mulher que tinha aceitado a ajuda dele quando podia ter recusado. A mulher que tinha dado uma chance para eles quando seria mais fácil continuar sozinha. A mulher que ele amava. Ele saiu da cama com cuidado para não acordá-la e foi até o quarto dos gêmeos. Miguel estava acordado, olhando para o teto, fazendo barulhinhos baixos. Quando viu o pai, sorriu. Aquele sorriso que Gustavo nunca ia cansar de ver. Ele pegou o menino no colo e foi até a janela. Ficaram ali, olhando a cidade acordar, o céu mudando de cor, o dia começando. E Gustavo sussurrou mais para si mesmo do que para o bebê: "Obrigado por me dar uma segunda chance de ser feliz." Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.